Bom dia, eu sou Igor Viana Brandt e venho apresentar-lhes o projeto de produção de anticorpos neutralizantes para uso em imunoterapia de pacientes infectados com SARS-CoV-2. Essas sócias da abertura são do Laboratório de Pesquisa do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. Agenda: apresentação da equipe parcerias, objetivo geral e específico, introdução justificativa, resultados esperados, análise de risco, orçamento, cronograma e bibliografia. Fazem parte da proposta professores da UFMG, do Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Saúde, dos professores da Unimontes, nos programas de pós-graduação em Biotecnologia e Ciências da Saúde, professores do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, da Universidade Federal do Tocantins. A equipe: eu, Igor Viana Brandt, sou doutor em Biotecnologia pela USP, com pós-doutorado na Universidade da Flórida, tenho experiência de 10 anos na iniciativa privada na área de desenvolvimento de vacinas e produção de anticorpos, de imunógenos. Professor William James Nogueira Lima, ex-pesquisador da Biobras, doutorado em Engenharia Química, com pós-doutorado na Alemanha, na área de proteína e fermentação. Professor Sérgio Henrique Souza Santos, farmacêutico e trabalha na área de metabolismo. Professor Alexander Rodrigues Canguçu é professor da Universidade Federal do Tocantins, com linhas de pesquisa na área de desenvolvimento de vacinas e produção de imunógenos. Professor da Bruna Mara Aparecida de Carvalho Júnior Cota Silva, ambos trabalham com proteínas. Professora Eliana Macedo Sobrinho e Ana Cristina de Almeida têm experiência em imunologia, na parte de produção de soro. E professor André Luiz Sena Guimarães é doutor em Biologia Molecular e é pesquisador da Unimontes. Objetivos. O objetivo geral é produzir anticorpos neutralizantes para uso em imunoterapia de pacientes infectados com SARS-CoV-2. Esse projeto possui os seguintes objetivos específicos: produzir anticorpos policlonais heterólogos, imunizar ovinos contra SARS-CoV-2 através de uma proteína recombinante já disponível no mercado, purificar o soro para obtenção de anticorpos de SARS-CoV-2, definir o grau de pureza e concentração de anticorpos no soro e fator de diluição e fornecer esse soro para hospitais para avaliar o efeito da neutralização mediada por anticorpos em pacientes infectados com SARS-CoV-2. Espera-se obter ovinos hiperimunes para a produção desses anticorpos. Esses ovinos, durante a vida dele, ficam hiperimunes e sempre podem estar produzindo esses anticorpos. Consolidar uma plataforma de produção de anticorpos contra doenças virais, incluindo SARS-CoV-2, e possibilidade de um antídoto para uso em humanos contra SARS-CoV-2, que pode salvar milhares de vidas em tratamento de imunoterapia. Introdução: análise de sequências genômicas de SARS-CoV-2 obtidas de diferentes pacientes infectados comprova que o SARS-CoV compartilha de alta identidade de sequência com SARS-CoV-2. Comparado ao SARS-CoV transmitido de humano para humano, o SARS-CoV-2 tem tido maior infecção. Pacientes infectados com SARS-CoV-2 mostram pneumonia típica e lesão pulmonar grave, publicação de Lute 2020. Essa é uma representação esquemática do coronavírus da proteína Skype. Mostra aqui a similaridade entre a SARS-CoV e a SARS-CoV-2 e a proteína Spike, onde na foto seguinte, na figura seguinte, a gente vai mostrar a ação do anticorpo. A análise estrutural e funcional da SARS-CoV-2 mostra que a proteína SARS-CoV-2S se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2 nas células epiteliais alveolares humanas. Essa também é uma publicação recente de 2020. Sugere-se que a SARS-CoV-2 tem o mesmo receptor, a ECA2, com o SARS-CoV. No entanto, a proteína SARS-CoV-2 se liga à ECA2 com maior afinidade que a SARS-CoV. A alta afinidade da proteína pela ECA2 humana pode levar a grande transmissão de SARS-CoV-2 de humano para humano. Devido ao papel principal da proteína S, esse é o principal alvo de neutralização mediada por anticorpos. Hipótese: possibilidade de controle de infecções por SARS-CoV-2. Há várias hipóteses escritas nas literaturas com o uso de interferon, isolamento social, peptídeos, pequenas moléculas, anticorpos monoclonais, oligonucleotídeos, vacinas, e essa proposta está apostando na produção de soro heterólogo. Representação esquemática dos anticorpos neutralizantes. Apresenta-se a competição do anticorpo neutralizante com o receptor ECA2 pela ligação
ao domínio de ligação do receptor da proteína SARS-CoV-2 spike. O anticorpo neutralizante vai se ligar à proteína spike do vírus e vai competir com a ECA2, impedindo que o vírus se ligue à membrana, neutralizando a ação viral. Essa é a ideia. Há várias referências na literatura, vou citar alguns exemplos de possibilidade de uso de anticorpos monoclonais como potencial terapêutico ao SARS, uso novamente como de anticorpos monoclonais de doenças emergentes como a SARS e a MERS, neutralização através de anticorpos monoclonais como uma terapia, só que essa proposta ela está apostando em anticorpos policlonais, caracterização da proteína spike do SARS-CoV-2, essa é uma publicação da Nature mostrando a reação cruzada com SARS-CoV, SARS-CoV-2 com SARS-CoV. E em que consiste a proposta? A proposta consiste na produzir anticorpos heterólogos a partir de proteína recombinante, essa proteína disponível no mercado. Essa produção vai ser através de ovinos que serão hiperimunizados, purificado o soro desses ovinos. Esse soro vai ter anticorpos policlonais, avaliado o efeito neutralizante e imunoterapia. Possibilidades futuras. A partir dessa proposta, pode-se isolar anticorpo futuramente, sequenciar anticorpos e prospectar uma vacina. O projeto ele consiste nessas duas primeiras etapas. Aqui as possibilidades futuras podem ser depois continuidade do projeto. Considerações finais. A equipe é multidisciplinar com professores orientadores de mestrado e doutorado. Ela é experiente, já desenvolveu vacinas, anticorpos e kits de diagnósticos. A UFMG e as universidades parceiras possuem laboratórios preparados para o desenvolvimento desse projeto. Orçamento. Propõe-se aqui um orçamento de algumas adequações de laboratório, de biotéria e da área de criação de ovinos, para esses ovinos ficarem isolados e estarem de forma segura, não correr risco nenhum ao projeto de fugirem ou serem roubados. Alguns equipamentos de complementariedade dos laboratórios, já existentes laboratórios, reagentes e insumos de laboratórios e pró-laboratórios de apoio à coordenação, subcoordenação e bolsa de pesquisadores. Cronograma. O cronograma eu dividi ele em 5 partes, em trimestres. A primeira parte é a produção de anticorpos, que ela já se inicia logo no início do projeto com os animais. A UFMG tem a fazenda experimental e pode acolher esses animais, esses ovinos na fazenda experimental. Alguma adequação de áreas dos laboratórios da fazenda que pode ser rapidamente feito nos 2 primeiros trimestres. À medida que os animais começarem a produzir anticorpos, esses já de início serão purificados, posteriormente padronizados para uso humano, e aqui já começa o trabalho de imunoterapia já no 3º e 4º semestre. Então é um projeto que está previsto com um cronograma no máximo de 1 ano. Obrigado, eu coloquei alguns apêndices de ilustração dessa apresentação. Aqui se apresenta-se uma análise de risco de todo o projeto. Caso não se consiga adquirir a proteína recombinante, por exemplo, se os Estados Unidos fechar as fronteiras comerciais com o Brasil, ou a empresa fornecedora da proteína não ter a proteína pronta entrega, nós partiremos para a síntese de peptídeos capsidiais, produzindo uma vacina inativada, ou também, paralelamente, desenvolver uma bactéria recombinante para a expressão do SARS-CoV-2. Produzir anticorpos em ovinos de baixo risco de produção é um baixo risco na produção de anticorpos, porque a gente vai utilizar
adjuvante oleoso, adjuvante completo de Freud, e vamos fazer 2 ovinos para cada vacina. Purificação de anticorpos também é de baixo risco, é uma tecnologia dominada pelo grupo. Controle de qualidade do soro. Novamente, se os Estados Unidos fecharem as fronteiras comerciais com o Brasil, a empresa fornecedora do kit ELISA não possui kit para fornecer. Ação mitigadora, prospectar kits com prefeituras e governo, adquirir anticorpo conjugado com a Sigma, padronizar a ELISA e análise de eletroforese. Finalmente, avaliar o efeito do soro em imunoterapia é um risco desconhecido, por isso aqui ficou não se aplica. Então, para cada etapa, nós avaliamos o risco e a ação mitigadora. Há vários exemplos do uso de anticorpos neutralizantes na literatura, mas muitos deles a partir de células transformadas ou em camundongos, mas nada ainda usando ovinos. Por que foi escolhido o modelo ovino? Porque a equipe tem grande experiência na produção de anticorpos através de ovinos. Todas as vacinas, a maioria, né, das vacinas bacterianas controlada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, usam os ovinos para a produção de anticorpos. E essa equipe proponente desse trabalho teve a oportunidade de trabalhar junto com o Ministério da Agricultura para a produção de anticorpos contra diversas doenças, como exemplo a linha de clostridiose. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas para fazer essa apresentação, essa proposta, e muito obrigado. Aqui está meu e-mail e no cadastro terá meu telefone também para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Igor Viana Brandi.